Always é sempre, forever é sempre e ever também é sempre. E agora, vem entender no vídeo de hoje a diferença entre essas três palavrinhas que geram uma confusão gigantesca em inglês. Hey, gêmeos e gêmeas! Aqui é a Bi e aqui é a Gi. E nós somos as Gêmeas do Inglês, Teachers especialistas em descomplicar o inglês pra você falar de uma vez por todas. E eu acho que assim, não tem nenhum mistério, né? No vídeo de hoje a gente vai descomplicar essas três palavrinhas, como a Gi já falou. Mas antes disso, se você curte esse tipo de conteúdo, se você gosta de aprender vocabulário, expressões, pronúncia, gramática, se você gosta do universo do inglês, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. A gente libera vídeos de segunda a sexta ao meio-dia. E também quero te convidar a conhecer o nosso Instagram, @Gêmeas do Inglês, acompanhar o nosso blog, podcast, a gente tá em todo lugar pra realmente descomplicar o inglês pra vocês. E deixa o like, né? E é o seguinte, você já percebeu que muitas vezes no português a gente usa uma única palavra pra transmitir uma certa ideia, mas aí a gente vai ver e no inglês tem umas 500 palavras diferentes para transmitir essa mesma ideia. Você já reparou que às vezes acontece isso? E é o caso de hoje, tá? As palavras always, forever e ever, todas transmitem essa ideia de sempre ou então para sempre, mas elas não são iguais, tá? Você não pode simplesmente decidir qual que você quer usar e pegar uma ao invés de pegar outra. Cada uma tem o seu sentido único e situações específicas para que elas sejam usadas. Então vamos começar entendendo o significado da palavra always, tudo bem? Então, always em inglês, essa palavrinha é um advérbio e ele é um termo muito indicado para algo que acontece o tempo todo, continuamente, de forma repetida. Por exemplo, se onde você mora sempre faz calor, você poderia dizer que tá sempre always hot. Always hot. It's always hot where I live. Nossa, tá sempre quente onde eu moro. Agora, se você tem, por exemplo, um irmãozinho atleta que tá naquela fase de crescimento, ele provavelmente tá sempre com fome. Então, você também poderia, nesse caso, usar a palavrinha always, sempre. Em inglês ficaria assim: My little brother is always hungry. O meu irmãozinho tá sempre com fome. Fez sentido? Então, em situações onde algo acontece sempre, se repete bastante, a gente costuma usar o always. Muito bem, vamos ver agora mais alguns exemplos para ficar claro, né? Vamos lá, eu acho que exemplo é a melhor coisa para entender. He's always with his wife. They do everything together. Ele tá sempre com a sua esposa. Eles fazem tudo juntos. I always wash my hands before I eat. Eu sempre lavo as mãos antes de comer. Do you always ask questions without thinking? Você sempre faz perguntas sem pensar? Bom, agora que a gente já viu os usos de always, vamos para forever. Para entender bem o sentido de forever, a gente vai separar essa palavra no meio, que é como eles escrevem muitas vezes no inglês britânico. Forever. Essa divisão ajuda a gente a entender melhor o significado dessa expressão. For significa para e ever, nesse caso, significa sempre. Ou seja, o significado da palavra forever é para sempre. Então guarda essa informação aí na sua cabeça, deixa bem guardadinha, porque com ela que a gente vai te ensinar 3 contextos diferentes onde você usaria a palavra forever. Então vamos lá. Primeiro, né, o uso número 1 é nesse contexto mesmo de que é algo eterno, infinito, que é para sempre. Por exemplo, do the angels really live forever? Os anjos realmente vivem para sempre? Ou ainda, my life changed forever after I met you. A minha vida mudou pra sempre depois que eu conheci você. I like the city I live in, but I don't see myself living here forever. Eu gosto da cidade que eu moro, mas eu não me vejo morando aqui pra sempre. O segundo contexto onde a gente vai usar a palavra forever é para trazer a ideia de que algo demora pra caramba, demora uma grande quantidade de tempo, sabe? Nossa, demora uma eternidade, demora muito. Por exemplo, it takes forever to get a medical degree. Leva uma eternidade, demora tempo pra caramba para obter um diploma médico. I haven't seen him in forever. Eu não vejo ele há muito tempo, há uma eternidade. O terceiro uso do forever é bem informal, mas é legal aprender porque pode ser que você se depare com ele, tá? Esse contexto é quando ele está agindo como um adjetivo, ou seja, ele está descrevendo o substantivo da frase. Aqui ele também vai trazer a ideia de que algo é para sempre.
Vamos ver alguns exemplos que eu acho que vai ficar mais fácil de entender, contextualizado. Many children in foster care are waiting for a forever home. Então, muitas crianças em orfanatos estão esperando por um lar permanente. Aqui o forever tem esse sentido de um lar que vai durar para sempre, um lar que vai ser pro resto da vida, um lar permanente. There's no such thing as a forever cell phone. You will eventually get a new one. Então não existe essa coisa de celular eterno. Você, no final das contas, eventualmente vai trocar por um novo. O celular não é um item que é permanente na sua vida. E a palavra ever, gente, ela é a mais versátil das três. Além de trazer a ideia de sempre, como a gente falou no começo do vídeo, ela pode ter vários outros sentidos e a gente agora vai ver alguns desses sentidos. O primeiro sentido é realmente o sentido de sempre em inglês. Quando o ever traz essa ideia de sempre, geralmente ele pode ser usado de forma intercambiável com a palavra always. As ever, I was the last to find out. Como sempre, eu fui o último a ficar sabendo. Então aqui a gente poderia falar as ever, I was the last to find out. Ou então, as always, I was the last to find out. Bora ver mais um exemplo. Chocolate is an ever-present temptation in my life. O chocolate é uma tentação sempre presente na minha vida. Fez sentido essa frase? Está constantemente lá. Bom, além de usar o ever no sentido de sempre, você também pode usar o ever no sentido de já. Vai acontecer às vezes desse ever ser sim traduzido como já. Tipo, você já fez isso antes? Você já foi nesse lugar antes? Por aí vai. Have you ever been to Brazil? Você já esteve no Brasil? Essa é uma frase aí, né, que você pode usar quando você for conversar com alguém e falar que você é brasileiro. No one in the classroom had ever read that book before. Ninguém na sala de aula tinha lido aquele livro antes. O ever também pode ser usado no sentido de nunca. E sim, esse outro uso é bem comum para a palavrinha ever e a gente usa bastante para comunicar a ideia de nunca. Então, eu sei que você já deve estar pensando assim, teacher, eu achei que nunca fosse never com N e não ever. Mas calma, lembra que no inglês a gente não pode usar double negatives, né? Porque senão elas acabam se anulando. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, tem um vídeo que a gente fala sobre isso, né? Não poder usar duas negativas numa mesma frase em inglês. E é aí que a gente usa o ever nesse sentido de nunca. Eu vou dar um exemplo, porque daí visualizando fica mais simples. Pensa que eu fale algo assim, nothing ever happens here in the evening. Então, nada acontece aqui à noite. Nessa frase, a palavra nothing é considerada uma palavra negativa, ou seja, a gente não poderia falar nothing never happens here in the evening, porque aí a gente tem uma dupla negativa e isso não rola no inglês, estaria errado. E é por isso que nesse contexto a gente usa a palavra ever, assim a frase fica certinha, todo mundo fica feliz e é mais uma coisa para você aprender no inglês. No próximo exemplo é a mesma coisa, olha só. I don't ever raise my voice when I talk with my husband. Eu nunca levanto a minha voz quando eu falo com meu marido. Eu já tenho o don't aí que já está presente na frase e já é uma palavra negativa. Então eu não posso falar I don't never, porque são duas palavras negativas juntas que acabam se anulando numa frase. Então por isso, ao invés de usar o never, eu uso o ever. E outro uso de ever é para dar ênfase, gente, sim. O ever também cumpre uma função especial de dar ênfase em alguma ideia. E a gente vai ver algumas frases, porque daí fica simples de você entender melhor. I will love you forever and ever. Eu vou te amar para todo sempre. Nessa frase que a Bi falou, o ever só tá ali para reforçar ainda mais esse senso de eternidade, que é para sempre mesmo que eu vou amar. Olha essa. I've been depressed ever since you left. Eu estive deprimido desde que você foi embora. Nesse exemplo, o ever serve para dizer que a depressão começou depois que o sujeito foi embora e a frase não necessariamente exige a presença do ever para estar certa, mas essa palavrinha só reforça essa ideia. I can never ever forgive myself for what I did. Eu não posso nunca, jamais me perdoar pelo que eu fiz. Você percebeu? Nessa frase, o ever enfatiza a ideia de que o sujeito realmente nunca vai se perdoar. Tem até uma música da Taylor Swift que ela usa esse ever pra enfatizar, né? Ela fala never ever, tipo, nunca mesmo. We are never ever ever getting back together. Quem aí conhece essa música? Coloca aqui nos comentários. Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de tentar aplicar, porque aqui é hashtag aprende, aplica. E a gente se vê no próximo. Take care. Take care.